Fala, Habibs! Oiê! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar no quadro O Povo da Areia, que é o quadro que conta como é a vida aqui em Dubai. O nosso tema de hoje é sobre a oportunidade que nos trouxe para Dubai e, mais uma vez, evidentemente, o meu convidado ilustre e invicto, não, vitalício. Vitalício? Invicto? Invicto é ótimo. Sim, eu tive várias batalhas enfrentadas até poder estar aqui. Todas. Conquistar, exatamente. Nosso convidado vitalício, o meu marido, está aqui porque a oportunidade que nos trouxe para Dubai foi através dele e a gente vai ouvir um pouquinho dele, como foi essa experiência, os detalhes, os anos de experiência que ele teve, enfim. Sim, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse aqui é o nosso quarto episódio, né? Sem contar o episódio para falar da organização do nosso podcast, acredito que esse aqui seja o nosso quarto episódio. E a gente já recebeu alguns comentários interessantes. Ai, fofos de pessoas que realmente querem saber um pouquinho mais sobre Dubai, sobre viagens, e assim, isso foi muito legal, muito interessante, nos motivou. Então, se vocês realmente querem saber um pouquinho mais, se vocês tiverem algumas curiosidades, dicas, etc., procura a Stephanie nas redes sociais, Stephanie _Flozzi. Gente, o nome dela, como ela disse, é uma grande, então assim, até eu às vezes já tivemos uma discussão hoje sobre o nome dela, inclusive. Ele foi soletrar meu nome e soletrou errado, francamente. Vamos fazer aqui um parênteses, né? Muito difícil, cara, pelo amor de Deus. Tatuar na sua testa, pra não esquecer. Enfim, sigam ela nas redes sociais e caso vocês tenham alguma dica, sugestão, nós temos e-mails de contato, nós temos as próprias redes sociais que podem ser usadas para poder fazer aí a comunicação, e é isso. Muito obrigado. Sim, vocês entenderam direitinho o sentido desse podcast, que foi justamente conseguir explicar com mais calma para quem tem interesse de fato nesse assunto. Então, obrigado pelas sugestões e mandem mais, que a gente adora. Exatamente. E vamos lá. A oportunidade que nos trouxe aqui para Dubai. Sim, começa me contando como que você recebeu essa oportunidade. Certo. Para começar contando um pouquinho de como eu recebi essa oportunidade, eu acho legal a gente poder falar um pouquinho sobre o meu background. Por quê? A oportunidade simplesmente não apareceu. Eu acho que nenhuma oportunidade como essa aparece simplesmente por aparecer. Claro que existem, pessoas que realmente vão conseguir oportunidades, mas especificamente para o meu caso, que é um pouco mais técnico, um pouco mais específico, não foi do nada. Dito isso, para quem não sabe, eu sou mecânico de aeronaves. Eu trabalho, ela adora aviação, então conciliou muito bem isso, Sim. Ontem mesmo eu estava dando uma super aula para ela de como que o avião funciona em algumas partes Eu e assim, amo. Enfim. E eu sou mecânico no Brasil, eu comecei no Brasil a minha experiência, eu já tenho mais de 13 anos de experiência na aviação. 13 anos? 13 anos, acredito que seja 13 anos de experiência, por volta de 13 anos. De experiência na aviação, comecei muito novo, Já conquistei várias oportunidades dentro da minha área, já passei por diversos setores na minha área, mas sempre focado na manutenção de aeronaves. E hoje eu trabalho numa empresa muito grande aqui nos Emirados Árabes, a maior de todas elas. Eu acredito que não seja surpresa para ninguém, mas estou falando da Emirates. A Emirates ela tem um plano muito grande de expansão e um plano muito grande de contratação de mão de obra técnica nos outros países, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja aonde for. E fazendo um adendo aqui, é um motor muito grande. Gente, o meu gato miou. Ah, sim. Nós temos Faz gatos. parte, são os efeitos sonoros do episódio. Exatamente, efeitos sonoros do episódio. Então, como eu ia dizendo, a aviação é um motor muito grande da economia aqui de Dubai. Então, é uma profissão muito comum para muita gente. Eu não digo mecânico de avião, mas a aviação em si, você encontra muita gente que vem a Dubai por conta da aviação. Então, é um ramo muito oportuno, né? Sim, seja agente de aeroporto, seja comissária, seja pilotos. Exatamente. Inclusive, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre rotinas de, principalmente mulheres, às vezes procuram, homens também procuram, enfim, a carreira de comissária, tem muita comissária que faz vlog de Dubai, seja da profissão, enfim, então, por que não indicar essa galera? A gente mesmo já consumiu muitos conteúdos deles, gente, da mesma forma que a gente espera ajudar vocês, a gente foi ajudado de certa forma, por outros conteúdos. Exatamente, não conseguimos agora falar quem foi, porque mesmo são muitas pessoas, mas enfim. Então, a oportunidade veio até a mim, de fato, pela Emirates, para uma oportunidade de mecânico de aviões, de aeronaves aqui em Dubai. Eu acho importante dizer que essa oportunidade, assim, acredito que assim como a minha área,
outras áreas também requerem um certo nível de experiência. Sim. Né? Você precisa ter um certo background. Não que eu seja o mais especializado, mais inteligente, não é nada disso, gente. É uma questão de alinhar a sua questão curricular, o seu momento, para que você consiga aproveitar uma oportunidade. Eu acho que o que ele quer transmitir aqui é que se torna muito mais difícil você, como um recém-formado na faculdade, por exemplo, que ainda não construiu uma certa experiência no mercado, ter atratividade curricular para uma empresa querer te pescar do teu país e te trazer para cá. É muito difícil que uma empresa pesque um júnior, vamos dizer assim, para ter toda essa questão de visto, mudança, enfim, que é um processo muito caro. Exato. Né? Então, eles procuram alguns cargos um pouco mais sêniores. E eu vou falar por experiência minha, eu acabei de me formar em engenharia. Eu entendo que o meu currículo não está pronto ainda para uma oportunidade de tamanha responsabilidade envolvendo a empresa, enfim. Acontece? Evidentemente Claro que que acontece. sim. Mas acreditamos que é um processo muito mais difícil, entende? Dubai procura gente muito capacitada na tua área. Quanto mais capacitado você for na tua área, maior tendem a ser as suas oportunidades. E é disso que ele tá, né? É isso que ele tá querendo transmitir. Sim, e assim, foge também da questão técnica da coisa, né? Vamos dizer, para você realmente se propor a mudar de país, você precisa entender que isso foge muito do seu currículo em questão de graduação. Você precisa, eventualmente, saber falar a língua daquele país. Uhum. Aqui em Dubai, especificamente o inglês, porque nós temos o árabe não é a primeira língua mais falada aqui. A primeira língua mais falada aqui é o inglês, por conta das diferentes nacionalidades que aqui convivem juntas, né? E então você precisa entender que eventualmente você precisa de um bom inglês, além da sua experiência. Você precisa sim estar disposto a mudar de país, porque gente, não é brincadeira. Você precisa estar disposto. E a empresa, ela quer saber se você está disposto. Na minha entrevista, isso foi uma das perguntas. Conta pra gente como foi essa entrevista. Foi no Brasil? Como foi o teu processo como um todo? Já dá esse background inteiro, porque a gente é fofoqueiro. Sim. Durante a minha entrevista, foi perguntado se eu estaria disposto a me mudar e me mudar em breve. E quando eu falo em breve, né, até trazendo a questão da entrevista, a Emirates, ela tem o costume de ir até os países poder fazer a entrevista. No passado, eu já ouvi algumas pessoas comentando na empresa que ela pagava para que você viesse para cá para poder fazer entrevista aqui. Nossa, imagina o custo de um Exato. reprovado. Hoje em dia isso não acaba que não faz muito sentido. As empresas têm que se adaptar para poder economizar em algumas questões e faz total sentido, né? Da mesma forma que um treinamento, hoje, né, você não move 30 pessoas para um local, você move um instrutor para o local das 30 pessoas. Isso faz muito sentido, né? E então, assim, a minha entrevista, quando eu fiquei sabendo da oportunidade, essa oportunidade veio até a mim através de colegas que falaram, olha, a Emirates está contratando. E eles viram essa oportunidade, se não me falha a memória, foi no LinkedIn. Mas tem diversos canais, diversas maneiras de você ver uma oportunidade dessa. Eles fazem um marketing muito grande, é o famoso Open Day da Emirates, né? Muitos comissários, muitos pilotos, enfim, ficam de olho nessas oportunidades porque é um momento único na vida de quem trabalha na aviação, uma oportunidade na Emirates. Sim, existem alguns eventos como esse, sim, mas normalmente LinkedIn, a própria rede social, é importante, se vocês estão procurando emprego, seguirem os recrutadores nas próprias redes sociais, como o LinkedIn, porque eles acabam sempre divulgando flyers, né, que vão falando, olha, em tal data nós vamos estar no Brasil, em tal data vamos estar no Egito, em tal data vamos estar, e assim você consegue ir aproveitando essas oportunidades. Né? Então essa oportunidade veio a mim através de colegas que eles falaram, olha, a Emirates está contratando, né? Então eu fui até o LinkedIn, fui até a página deles, segui o procedimento para fazer o cadastramento, obviamente após eu ter verificado se o meu currículo ele era aderente, né? Porque pessoal, sendo bem sincero, especulação é legal. Você mandar o seu currículo para ver se vai dar ou se não vai dar, é legal. Se você não for uma pessoa ansiosa, vamos dizer assim, por que não? Mas a empresa, ela sabe o que ela quer. E ela não vai investir tanto dinheiro para mover você de um país para o outro, sabendo que você não atende os requisitos, né? Lá no trabalho, algumas pessoas até brincam, porque muita gente procura, né, aqueles com experiência no exterior e acabam fazendo algumas perguntas que são muito básicas. Por exemplo, para essa oportunidade aqui, eu preciso de falar inglês? Eu preciso falar inglês para essa oportunidade? Eu recebo muita mensagem no meu Instagram perguntando, mas para eu morar em Dubai eu preciso de inglês? E a primeira coisa que eu penso é, poxa, como é que você vai morar
num lugar sem falar a língua do lugar, como é que você vai trabalhar nesse lugar para morar? Sim. Você precisa trabalhar. E como que vai ser isso se você, né, não tá indo sozinho, evidentemente? Sim, e às vezes... Isso não vai ser, gente. Exato, sim, e às vezes isso até num passo antes do morar, na própria entrevista. A Sim. pessoa, pô, eu preciso de inglês para passar na entrevista? Tipo, gente, sim. Se você tá pensando em morar fora, o mínimo que você precisa ter é a língua do país. Você precisa saber o mínimo da língua do país. E por língua do país, o inglês atende, gente. A gente tem o inglês e se vira Sim. em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E quando eu falo mínimo, por que eu tô falando mínimo? Isso aí é um paradigma que eu não lembro se a gente comentou no último podcast, nas nossas percepções, a gente comentou um pouquinho disso, sim. Que aqui, gente, quase, eu não vou dizer ninguém, mas a grande maioria não é fluente no inglês. Sim. As pessoas se comunicam muito bem, todo mundo se faz entender, ninguém tem problema de comunicação aqui, mas a fluência aqui... Esse negócio de in, on, at, gente, não existe. É apontar o dedo e o que importa é que a pessoa entendeu. Aqui é mais ou menos assim. Claro que numa empresa você precisa, obviamente, saber termos técnicos, se comunicar, Sim. passar uma informação, porque é trabalho. As pessoas vão te pagar para que você faça a coisa bem feita. E ninguém quer alguém que fale o inglês mais ou menos, tropeçando, para poder se comunicar. Então esse tipo de coisa é importante que vocês saibam e é importante que vocês, né, se preparem. Então, e até porque a tua entrevista ela foi um dia inteiro, praticamente, de entrevista e foi em inglês do início ao fim, né? Sim, a Emirates ela tem um processo de entrevista que já é meio que padronizado, né? Como eles fizeram comigo. Basicamente, nós fomos até um hotel. Essa entrevista, eles trouxeram os líderes responsáveis por cada setor que nós iríamos ser direcionados, vamos dizer assim, né? Porque dentro do meu mercado existem algumas grandes áreas. Né? Então, naquele momento, nós estávamos sendo contratados, estávamos sendo especulados para atender a linha, que é o avião entrando e saindo do aeroporto, abastecendo e indo embora, e para o hangar, que é onde os aviões realmente param para fazer a manutenção, para fazer o que precisa ser feito para que, igual o carro, né? As revisões que acontecem no dia a dia. Então, vieram esses dois líderes e eles foram direcionando as pessoas que tinham mais característica disso, mais característica daquilo, e aí é onde depende muito da sua experiência, né? Então, uma vez que você está dentro dessa sala, você acaba descobrindo como a empresa funciona, porque eles normalmente fazem uma introdução, né, para poder cativar, para poder, né, enfim. E eles entrevistam as pessoas uma por uma. Uhum. É sempre assim? Não sei. Pode ser que, para algumas áreas, pode ser que envolva dinâmica de grupo, pode ser que para outras áreas, sei lá, envolva entrevistas individuais ou entrevistas em grupo, eu não sei. Normalmente, para minha área, como funciona? Eles querem saber se eu tenho o know-how para trabalhar com avião. Eles não querem saber se eu tenho uma dinâmica legal dentro de um escritório, por exemplo, que às vezes alguma dinâmica pode trazer isso e tudo mais. É importante eu ter comunicação boa? Sim, mas às vezes é mais importante que eu saiba liberar um avião, que eu saiba trabalhar com um avião, etc. Então isso pesa muito e vai de entrevista para entrevista. Né? Então, uma vez que eles têm tudo isso alinhado, o possível funcionário, ele sabe como vai ser a sua vida na Emirates, ou na empresa que vai ser contratada. Né? No caso, estou falando da minha experiência, mas vamos pensar aqui genericamente como que poderia ser uma entrevista para qualquer um. Né? Uma vez que eu sei como vai ser, a empresa sabe como eu vou ser lá, que ela tem uma expectativa comigo, e o contrato, entre aspas, é assinado naquele momento, ou realmente é assinado, e aí a gente parte para a segunda fase, que é a mudança em si. Sim, nós vamos trazer esse episódio, tá, aqui no nosso caderninho de notas, pra gente falar sobre essa mudança, como foi, porque no caso do Hugo foi uma mudança de muita urgência, né, uma mudança quando você envolve uma oportunidade de trabalho, você não tem muito tempo pra agir, você quer? Quero, então vem, sabe, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque foi algo muito delicado de se lidar. Se a gente não tivesse um ou outro ali para ajudar, ter esse suporte, ele teria tido alguns problemas no sentido de urgência para sair do país, entende? Então é algo também que a gente pode conversar com vocês. Sim. Beleza, falando agora, a gente já entendeu um pouco como é que foi o seu processo seletivo, a oportunidade que te trouxe. Comenta com a gente agora a respeito de benefícios. Quais benefícios você enxerga que tem aqui em Dubai que são diferenciais em relação ao mercado do Brasil? Ah, sim. Tá. Legal. Eu só posso falar em relação à minha experiência e as experiências da minha profissão e colegas, porque a maioria dos meus colegas, eles estão, né, imersos ali no mundo da aviação. Então, basicamente, os benefícios e tudo é praticamente a mesma coisa, né? Uhum.
Não acho que caiba falar de salário, porque depende demais, gente. Né? Você pode ter a sua vida, uma vida luxuosa no Brasil e eu falar um salário base aqui para nosso estilo de vida e isso não ser o suficiente para vocês, assim como eu posso falar um salário muito alto e a pessoa falar, nossa, mas esse salário não condiz, eu recebo muito menos e vivo bem aqui também. A pauta aqui é a gente pensar sobre benefícios da vida, que o trabalho agrega à nossa vida, vamos dizer assim. Né? Seja saúde, seja tempo, enfim. Sim. Porque a gente fala sobre o salário é exatamente o que ele falou. Eu posso falar um salário aqui que pra mim é pouco, pra você é uau e vice-versa, entende? Vai muito do estilo de vida. Sim, a dica que eu deixo nessa relação de salário é que normalmente as vagas, elas contemplam salário. Então, vá lá na vaga que você quer concorrer, dá uma olhada nos pré-requisitos e pesquise o salário de acordo com as suas expectativas. Com teu currículo, a tua área, a tua experiência, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente pode fazer um parênteses aqui, trazer essa questão de custos de vida e etc, num podcast focado para isso, né? Só para não deixar as pessoas muito ansiosas com esse detalhe. Mas sobre os seus benefícios. Falando sobre benefícios, eu acredito que, para mim, e você sabe muito bem disso, como a minha esposa querida, o maior benefício de eu ter saído do país, para mim, qual foi? Tempo, né? Porque o que acontece? No Brasil, a gente trabalha numa escala de trabalho normalmente de segunda a sexta, algumas pessoas trabalham 9, 10 horas, algumas trabalham 6, algumas trabalham 8, depende muito da escala. Famigerada escala 6x1. 6x1. Era então, bem difícil. Basicamente, eu trabalhava eventualmente 5 dias folgava 1, 6 dias folgava 1, 6 dias folgava 1, 5 dias folgava 1, né? Uma vez por mês eu tinha ali uma dobradinha e assim era a minha escala de trabalho no Brasil. Nem todas as empresas aéreas funcionam dessa forma, isso é muito particular. Diz respeito somente à empresa aérea que eu trabalhava no passado, uma companhia excelente, inclusive. Sim. Sinto muita falta dos meus colegas, de todo mundo, da empresa em si, né? Era uma empresa excelente. Mas realmente essa questão da escala de trabalho me pesava muito, né? E quando eu fiquei sabendo sobre como a Emirates trabalhava, isso me brilhou muito os olhos. Antes, como eu disse, 6x1, 6 horas por dia. Hoje a Emirates aqui, né, você basicamente como mecânico, onde eu consigo trabalhar, a gente basicamente tem uma escala de 3x3 ou 4x4, né? É muita coisa, gente. 3 dias na barra, 3 dias fora da barra, ou 4 dias na barra, 4 dias fora da barra, 12 horas por dia, né? Assim, tem gente que vai falar, pô, mas você trabalha o dobro, acaba dando elas por elas. Gente, realmente, se você colocar na ponta do lápis, né, talvez a teoria seja linda, faz realmente sentido. Mas na minha concepção, quando eu saio para trabalhar e eu tô dedicando meu dia ao trabalho, né, aquele dia para mim já é um dia, entre aspas, morto. Então, assim, não importa se eu trabalho 6, se eu trabalho 12, eu saí de casa para trabalhar, para mim aquele dia ali é aquilo. Então, se eu trabalhei 12 ou 6, eu volto para casa, é isso, eu concluí o meu dia. Agora, é mais cansativo e tudo mais? Evidentemente. Depende, aí que tá. Depende. Por quê? Eu posso ter um dia de escala de trabalho de 6 horas, como eu tinha no Brasil, que por eu ter menos tempo, eu trabalhava muito mais intensamente do que uma escala de 12 horas. Entendi. Então isso vai variar muito do que você faz, de como que a empresa lida com isso, etc. Eu posso falar por mim hoje, que hoje eu sinto que o meu trabalho é muito mais condizente com a quantidade de horas que eu tenho do que quando eu tinha no Brasil. No Brasil eu me sentia mais cansado, mesmo porque, agora, de novo, a parte boa, era uma folga só. Gente, era muito difícil. 6 dias trabalhando para um de folga. Você não sabe se você lava seu uniforme, se você aproveita a sua família, se você descansa, se você vai no banco porque suas contas estão atrasadas. Sim. Era muito complicado. Sim, existe muita gente que trabalha de escala, tem muita gente que trabalha em shoppings, em mercados e etc. E sabe como essa escala é difícil. E tem muita gente que trabalha 12 horas por dia numa escala de 6x1 também. Né? Existe muito disso. Pode ser que, tá reclamando de barriga cheia. Não é isso, é sobre a experiência de cada um. Né? E eu vim para cá justamente para procurar um pouco mais dessa boa experiência e de poder... tempo de vida, né? Sim, exatamente. Gente, as folgas dele, a gente faz tudo que a gente queria fazer, ele ainda tá no segundo dia de folga. É bizarro. Dá tempo da gente cansar da cara um do outro e ainda tá na hora dele trabalhar. Só ela cansa da minha cara, não cansa da cara. Tá bom, é tudo mentira. Sim. E então o que acontece? Dito isso, né, agora sim, a parte maravilhosa, os dias de folga. Como a Stephanie disse, gente, eu tenho hoje 4 dias de folga. Para quem veio de um dia de folga, Uau.
ou 2, que É uma seja férias. 2 dias de folga. É uma férias aqui. Uhum. Literalmente é umas férias. Eu tenho literalmente por volta de 3, 4 feriados de 4 dias por mês. Eu só trabalho meio mês praticamente aqui. Uhum. Ah, mas quando você trabalha 12 horas. Gente, mas a balança não, Tá ok. ela tá ok, né? Então eu acredito que esse seja o grande maior benefício. Outro benefício, isso eu tenho uma dúvida. Eu vou jogar na mesa aqui, depois a gente pode acabar pesquisando e trazendo uma outra, mas é quanto à escala de trabalho, a escala de férias da galera. Ah, Eu não sim. sei se só a minha empresa trabalha dessa forma ou se outras empresas também trabalham dessa forma. Uhum. Como funciona lá na Emirates? A escala de férias para o meu departamento, eu vou falar especificamente, tá, gente? De novo, eu não sei como funcionam as outras áreas. Pode ser que Ele tá dentro falando por ele. por ele, por mim, Por ele. por ele. Pode ser que dentro da mesma empresa tenham escalas diferentes de trabalho, no administrativo e tudo mais, então eu não sei dizer, pode ser, né? Uhum. Mas eu acredito que os Emirados trabalham dessa forma, né? Porque eu já ouvi outras pessoas de outras empresas falando que trabalham dessa forma. Sim. Eu já vi rede social publicando como você aproveitar melhor sua escala de férias. E aí eu correlacionei com a minha e falei, então deve ser mais ou menos igual para todo padrão. mundo. Uhum. Sim. Como funciona? Eu tenho por volta de 32, 34, 36, mais de 30 dias de férias por ano. Eu não lembro exatamente qual que é o número, mas são mais de 30 dias de férias por ano. E diferente do Brasil, o Brasil como funcionava? Eu podia tirar de 15 em 15, né? Ou seja, pegar o ano, pega as férias de 30, divide em 2, eu posso tirar 2 períodos de férias no ano, né? Ou eu tiro os 30 dias de férias. Também tinha aquelas condições de você vender 10 dias, né? As pessoas tiram 20, vende 10 de férias, enfim. Esse era meio que o padrão do Brasil. Como as empresas, mais ou menos, elas trabalham, eu acredito que até hoje, certo? Aqui nos Emirados, se eu quiser tirar um dia de férias, eu tiro. 2 eu tiro, 3 eu tiro, 4 eu tiro, 10 eu tiro, 15 eu tiro, 30 eu tiro. Né? Uhum. Depende da empresa, algumas empresas não deixam você tirar 30, preferem que você Fale picote. pra você. Exatamente. Lá, por exemplo, eles preferem, não é raro, eles preferem que a gente picote, porque a gente ficar 30 dias fora não é assim tão, né, comum. E o que acontece? Vamos lá. A minha escala ela é fixada, né? Então eu trabalho 4 dias na barra, 4 dias fora da barra. 4 dias on, 4 dias off, 4 dias on, 4 dias off. Isso eu tenho essa visibilidade até o fim do ano. Isso é maravilhoso. A gente consegue saber agora em março se ele vai trabalhar no Natal desse ano e a gente consegue se planejar para o Natal desse ano. Perfeito. A minha escala é assim. É como se eu trabalhasse de segunda a sexta e tivesse sábado e domingo de folga. Só que eu trabalho 4, folgo 4, trabalho 4, folgo 4. Né? O que acontece? Eu sempre vou ter sábado e domingo? Não. A minha escala ela se move, né? Então hoje eu começo trabalhando segunda, então eu vou, exemplo, aliás, folgando segunda. Eu vou folgar segunda, terça, quarta, quinta. Na próxima eu vou terça, quarta, quinta, sexta. Né? E assim vai, né, caminhando. E qual que é a beleza disso? 4 dias de férias que eu pego na minha escala viram 12 dias. Uhum. Por quê? Eu tenho 4 de folga. Aí eu peço 4 dias de férias. Então eu vou ter os 4 de folga, 4 de férias. E aí você fala, pô, mas depois dos 4 dias que você está trabalhando, o que vai acontecer? De acordo com a minha escala, eu estou de folga de novo. Então, eu não volto a trabalhar depois do meu 8º dia. Eu entro de folga de novo. E eu só vou trabalhar depois desses 4 dias de folga. Então, meus 4 dias viram... Ok, somos todos inveja nesse momento. Sim. Porque, francamente... Sim. Isso é muito legal. Isso eu acho que é o maior benefício se a empresa pudesse vender o peixe e falar, não, aqui é isso, sabe? Aqui, é assim que funciona. Eu acho que, na minha opinião, nos Emirados, especificamente, se as outras empresas oferecerem isso, gente... É um diferencial muito É grande. um diferencial muito grande para quem está cansado de trabalhar no Brasil os 12, 6 dias e etc, né? Certo. Falando a respeito de benefícios também, a gente ainda tem o benefício saúde, né? Que eu não recomendo para ninguém que vai vir para Dubai que venha sem esse benefício, porque a saúde aqui ela não é igual ao do Brasil, ela não é saúde pública, a não ser que você seja um cidadão nativo daqui. Né? Então, recomendamos que vocês venham munidos desse benefício, procurem saber com a empresa que vocês estão especulando a respeito desse benefício para que vocês tenham cobertura. Eu acredito que todas as empresas devam oferecer, né, Acredito esse que tipo de sim. cobertura. Deve ser padrão governamental você trazer as Sim, pessoas, você precisa estamos oferecer um especulando, benefício. tá? Eu não Mas tenho certeza dos nativos se eles têm. saúde pública tem. Tem? Olha que legal, não sabia. Pois é, residentes é quem tem que pagar por esse serviço, né? E não é um serviço barato, a saúde pública, a saúde no geral, fora do Brasil, é algo caro, né?
questão de ter saúde pública como o SUS é um diferencial do Brasil, vamos dizer assim. Uhum. Então venham munidos disso, sabendo que isso é um serviço caro, então é um benefício a ser analisado. Agora falando a respeito da composição, vamos dizer assim, do seu salário. A tua empresa, ela te ajuda com essa questão de aluguel? Você tem essa questão de FGTS para aposentadoria? Você tem impostos? Como funciona a composição do teu salário aqui em Dubai? Aí é outra beleza de Dubai, né? Dubai não tem imposto em cima do salário, né? Aqui tem imposto, sim. A gente paga o famoso VAT em alguns produtos que a gente compra, é normal, né? Não chega nem perto do que a gente paga de imposto no Brasil, gente. Não chega. É 5%, gente. Sim. 5%. Se a empresa fala para você que você vai receber 5 mil de salário, você vai receber 5 mil de salário. Vão ter descontos? Vão, dependendo do que você tiver no do seu plano, por exemplo. Eu tenho um plano de benefícios na empresa, que a Stephanie participa, e eu pago ali 30 dirhams naquele plano e é descontado do meu salário. É isso, mas eu escolhi. Se eu não quiser mais, eu vou lá, cancelo e eu vou receber meu salário cheio, e é isso. Né? Então, sim, aqui é um benefício muito grande. Diferente do Brasil, que você tem lá seus 20 e tantos % de desconto em cima do salário, que na hora que bate na conta, já bate descontado. Certo, mas então você tem essa questão de juntar algum FGTS, juntar algum nível de aposentadoria? Como é isso? Isso aqui, o que acontece? Aí vai de empresa para empresa também, né? A Emirates, sim, ela fornece uma quantia para gente quando sai da empresa. Eu não sei realmente falar se... Não vamos descobrir tão breve. Não, eu espero não descobrir tão breve. Se né? eu sair ou se a empresa me mandar embora, eu ainda recebo esse benefício, mas a cada ano trabalhado, se não me falha a memória, eles pagam um salário, né? Para que você tenha como se fosse uma aposentadoria. Se eu não me engano, é isso, né? Tá. Eu acredito que seja uma prática padrão aqui também do governo, se você é um funcionário e tudo mais, eu acredito que seja uma prática padrão para o funcionário não sair com uma mão na frente e uma mão atrás. Certo. Né? E a questão do imposto foi falada, a questão desse benefício. Como vale refeição, vale alimentação, não existe, pelo menos a Emirates dela não fornece, isso já é o salário. Né? Dentro do seu salário você divide tudo isso. O que eles fornecem, eventualmente, é o transporte. Né? Seja um ônibus, seja gasolina, o que você precisa para fazer o deslocamento é fornecido. E uma vez que ela tá te tirando do teu país e entende que uma residência é algo mais difícil de ser conquistado, eles têm essa questão de auxílio do aluguel também. Auxílio do aluguel, sim. A gente vê alguns modelos como comissárias que eu já vi na internet, tá, gente? Sim. Não tô cravando na pedra. Sim. Mas eu vi que eles moram em espécies de alojamento da companhia. Sim. E nós não temos esse caso, nós não moramos em nenhum alojamento da Emirates. Então, fale por ti como que funciona essa parte. Sim. Aí, vamos deixar claro aqui que a Emirates ela é uma empresa muito, muito grande aqui. A Emirates domina aqui, né? Se você trabalhar na Emirates quer dizer que você tem muitas regalias, e de fato tem mesmo, é diferente de alguma outra pessoa que venha para cá trabalhar numa empresa pequena e pode ser que tenha benefícios totalmente diferentes. Com certeza. Não digo melhor e não digo pior, pode ser que uma empresa pequena ofereça mais benefícios do que a Emirates, né? Sim. Mas sim, essas questões de auxílio aluguel existe, né? Então a empresa me oferece um salário e ela me oferece um auxílio aluguel para esse salário e os dois somados compõem o meu salário total. Sim, mas aqui não existe, por exemplo, essa questão de salário líquido e salário bruto. Eu recebo 5 mil, mas na verdade cai para mim 3,5. Porque não tem essa questão de impostos, descontos, enfim. Então ele vai receber, por exemplo, 5 mil, é 5 mil, mas o auxílio do aluguel, certo? Isso, exatamente. E aí, qual que é a graça? Uma pessoa pode vir para cá e morar em um lugar lindo, maravilhoso, que vai consumir todo aquele allowance da pessoa. O allowance é o auxílio de aluguel. O auxílio de aluguel. Como a pessoa pode vir para cá e falar, não, eu tô indo para lá para juntar dinheiro, então eu vou morar num lugar barato, e aí qual que é a beleza? Você vai ter uma sobra desse allowance, onde você pode literalmente usar para compor o seu salário e ter um dinheiro a mais, né? Então isso é uma graça. Quanto ao alojamento, sim, é mais comum para piloto e para comissária e para agentes de aeroporto também terem alojamento aqui em Dubai. Para mecânico também existe, eu conheço alguns casos que a empresa fornece sim alojamentos, mas é um pouco mais raro porque você precisa ter a disponibilidade para a pessoa sair. Já ouvi dizer que existe uma fila, né, de Exatamente, pessoas que querem morar nesses alojamentos. Sim, nós particularmente gostamos de ter nossa liberdade, né? Alojamento tem suas regras e tudo mais. Então, assim, né, mesmo que oferecesse, eu acho que eu também não iria aderir, né?
Bom, foi uma bela pincelada da oportunidade que nos trouxe para cá, como vocês puderam ver. É uma baita oportunidade, era algo a se pensar. E eu vou trazer aqui a pergunta. Valeu a pena sair do Brasil e vir trabalhar em Dubai? Sim, valeu muito a pena. Por todos os benefícios que o governo te fornece, pela questão dos impostos que não são aplicados no seu salário, ou seja, você recebe aquilo que foi prometido, pela questão das férias, né, você ter flexibilidade nas questões das férias, pelo país ser um país muito seguro, por você poder confiar de fato no governo, enfim, por N motivos, não só por um motivo de trabalho, é uma questão de vida mesmo. Sim, valeu muito a pena. Perfeito. Fica aí, gente, então, o comentário de quem tem essa experiência morando aqui, trabalhando aqui. Esperamos ter incentivado vocês, respondido algumas dúvidas, principalmente para quem tem interesse na Emirates. Esse áudio aqui, esse episódio foi um deleite, Foi um deleite, sim. Eu né? recomendo, a empresa é maravilhosa, gente, não tenho muito o que falar. Sim. Se você é piloto, se você quer ser comissária, seja lá o que for, e realmente tá na dúvida se vem ou não vem, na minha experiência, eu recomendaria que você venha, né? Uhum. Sinta o que é morar aqui em Dubai, sinta o que é trabalhar para uma empresa muito grande, muito estabelecida, uma empresa muito correta, né? Tenha essa oportunidade e viva isso com seus próprios olhos. Perfeito, gente. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Estamos preparando aqui, já está no forninho, novos episódios com novos assuntos. Esperamos muito ter ajudado vocês com esse episódio do Povo da Areia, para que você se torne também um povo da areia. Sim, exatamente. Foi um prazer e te vejo no próximo episódio. Até logo.